Olá, olá, Web3. É um prazer reencontrá-los após essa pausa desde a última semana de 2023. O Blocafé deu uma pequena folga nos episódios durante o mês de janeiro, mas agora estamos de volta com ainda mais energia. E no Abre Alas de 2024, preparamos uma reflexão da Ethereum, com direito à leitura de trechos do último artigo do Vitalik Buterin em 2023, Faça Ethereum Cypherpunk novamente. Um detalhe curioso sobre este episódio é que foi gravado no dia 29 de janeiro, apenas 2 dias antes do aniversário de 30 anos do próprio Vitalik. E você sabia que ele publicou um artigo em seu aniversário que respondia a uma pergunta que fizemos a nosso convidado: a Ethereum estaria preparada para a saída de Vitalik? Este bate-papo também vai revelar como a Web3 resgatou nosso convidado de um momento desafiador em sua carreira como advogado, devolvendo a paixão profissional ao optar trilhar o desconhecido que resultou na fundação de uma empresa de mídia especializada em Web3. Descubra também qual foi o maior golpe que ele já caiu e outras experiências que só o universo cripto oferece. Vamos nessa? Então, pegue o seu café e vamos explorar a blockchain. Salve, salve, aventureiros e aventureiras que chegaram agora. Eu sou o iSoulSerious e esse é o Blocafé, o podcast que explora a Web3 pelos olhos de quem a constrói. O Blocafé quer que você esteja melhor preparado, mais seguro e confiante para desbravar o universo da Web3. Nossas histórias começam aonde a estrada termina. Com entrevistas exclusivas com builders, compartilhamos conhecimento para inspirar você a construir o futuro que deseja. Aventure-se na Web3 com o Blocafé. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos da comunidade. Favorite o Blocafé no protocolo da Áudios e peça o POAP deste bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, eternizamos na blockchain os nossos cafés. O agregador de links está na descrição. E agora sim, vamos para mais um cafezinho para recarregar as energias e pôr o pé na estrada, ou melhor, no podcast. Hoje, abrindo um novo ano aqui no Blocafé, senhoras e senhores, para cortar a fita do ano de 2024. Está aqui comigo ninguém mais, ninguém menos, João Cury. Uma honra enorme ter você aqui no estúdio do Blocafé, meu camarada Kryptonita, também conhecido aí pela Web3. Muito obrigado por você ter aceito o convite. E vamos pôr o pé na trilha então. Quero saber onde terminou a sua estrada e por que você resolveu se aventurar pela Web3. Cury, meu amigo, seja muito bem-vindo. Pô, ai, que honra estar aqui no Blocafé com você. Pô, cara, sem palavras mesmo, brigadaço pelo convite. E já começando respondendo sua pergunta sem mais delongas, cara, acho que vou começar a dar um passo para trás aqui, que é o que eu não falo tanto no Web3, mas eu sou formado em Direito hoje, né? E minha jornada em Web3, ela começou durante a faculdade, eu diria. Até talvez antes disso, voltando mais assim, mais pra minha infância mesmo, eu sempre gostei muito desse mercado financeiro, sempre gostei muito de mexer com dinheiro, me envolver com essas coisas. Comecei, claro, no mercado financeiro, mas ainda trabalhava com direito, né? Estava estagiando em alguns escritórios de advocacia, procurando o meu lugar nesse mundo, procurando o meu lugar nessa maluquice que a gente fala de mercado de trabalho. E eu lembro que eu sempre tive toda essa vontade, me envolvi com cripto lá atrás e etc, mas não era um envolvimento ativo, né? Só aquele primeiro pezinho que você dá, assim, talvez comprar um pouquinho ali para ver o que se trata isso e etc. Mas eu tive, então, a oportunidade de começar a minha jornada na Web3, digamos assim, na HashDexY. É uma história talvez até um pouco diferente, mas foi o meu último estágio ali voltado a esse mundo do direito. E, realmente, assim, trabalhava numa empresa de cripto, numa empresa que hoje, inclusive, tem um dos ETFs aí lá nos Estados Unidos, mas eu ficava ainda muito na parte de jurídico, na parte burocrática. E era algo que, então, não me chamava tanta atenção quanto poderia. Na verdade, inclusive, só fui contratado na Hashdex porque eu era um dos únicos candidatos que tinha um conhecimento prévio de cripto. A galera tava querendo alguém, mas era muito difícil. Isso lá em 2021 ainda.
Acabou que eu entrei na Hashdex, comecei a trabalhar lá, percebi que cripto realmente é o que me chamava a atenção. E nessa época eu já estava um pouco envolvido, assim, eu diria, no mercado Web3, porque eu tinha o meu canal no YouTube, né? Então eu comecei a fazer vídeos educacionais, sempre teclei muito nessa tecla de educação. Eu acho que sem educação a gente nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aqui eu não falo nem só sobre cripto, mas claro, esse é o assunto que a gente acaba falando mais, mas eu acredito que a educação é uma virada de chave que a gente tem para tudo na vida. Então eu sempre tentei focar muito nisso. Comecei meu canal com esse foco, não sabia falar, era tímido, até hoje sou, mas cada vez mais, vídeo após vídeo, a gente via evolução, eu mesmo ficava mais feliz comigo, achava o trabalho cada vez melhor, fazendo tudo em casa, desde thumb, edição, gravação, estudo e etc, dava um trabalho gigante, mas foi assim que eu comecei a aprender sobre esse mercado. Corta para alguns meses depois, eu acabei não ficando muito tempo ali dentro da Hashdex, menos de 6 meses, porque eu realmente pressenti que o que eu deveria fazer não é mexer com jurídico, mas sim mexer com esse vasto universo cripto. E acredito que por isso, então, que eu decidi, depois de quase 5, 6 meses ali na Hashdex, tomar esse passo de falar, não, cara, agora acho que o direito já deu pra mim, eu já percebi que isso não era o que eu gostava, e eu tentava fazer tudo, como sempre na minha vida, tentei fazer tudo com o maior empenho possível, mas era aquela coisa assim, que, eu não acordava na segunda-feira animado pra fazer, era aquela coisa que, às vezes, assim, eu nem mexia muito com cripto, eu queria me meter em outras áreas pra dar pitaco, pra falar sobre cripto, e não era muito aquilo que a galera esperava de mim. Enfim, acabei então decidindo dar o meu primeiro passo na Web3, eu diria assim, que foi ficar lá no meu canal, ficar também me envolvendo com o Bankless Brasil, que no final dessa época eu já estava ali um pouco envolvido, e também, comecei a produzir vídeos para corretora aí brasileira não, corretora que também tem um pezinho aqui no Brasil, a Bitso. Então meu começo na Web3 verdadeira foi aí com o meu canal próprio lá no YouTube, o Kryptonita, participando do Bankless e também aí produzindo vídeos para a corretora Bitso. Bom, você me fez lembrar agora um dos artigos que você escreveu lá na sua newsletter, né? Sobre quando você contou essa história de que você não estava satisfeito, né, com a advocacia, com o direito e tal. E, bacana também nessa situação. E quem diria, né? Hashdex, hoje a gente fala dela quase toda semana lá no Modular News, é uma gigante aí, uma das que fizeram os ETFs de Bitcoin à vista. Curi, quem foram os teus guias? Qual foi a água que você bebeu muito nesse processo de descobrimento da Web3? Cara, essa pergunta eu acho que ela é muito boa, e por que ela é muito boa? Porque eu acredito 110% de que dependendo de qual água você bebe, assim, a água que você bebe define o seu futuro, cara. Eu tive muito isso pra mim mesmo, sabe? Eu comecei fazendo meu canal no YouTube não sabendo muito de cripto, igual eu falei, assim, entendi o básico, entrei na Hashdex, fazia alguns vídeos ali pro YouTube no meu canal próprio, mas eu não era o especialista, até hoje eu não sou, né, como a gente bem sabe, a gente sempre acaba aprendendo diariamente na Web3, mas assim, o conhecimento que eu tinha lá atrás era um conhecimento muito menor do que eu tinha hoje, do que eu tenho hoje, né? E eu falo isso com muita sinceridade, eu quase fui pro lado obscuro dessa força, eu quase virei ali um influencer estilando coisas, etc, porque eu realmente não tinha muita luz, assim, eu não tenho nenhum amigo muito próximo de mim que conversava sobre cripto, até tenho alguns que conheciam Bitcoin antes de mim, mas nenhum que entrou na Web3, assim. Então eu diria que meus primeiros passos, meus primeiros guias na Web3, como eu conheço hoje, foi muito do que eu consumi do Bankless, cara. Eu sei que, eles fazem um trabalho excelente com podcasts, newsletter, e eu acredito que entrar na comunidade do Bankless Brasil também foi um divisor de águas para mim, porque eu pude perceber, assim, que cripto não é só fazer vídeo pro YouTube, falar qual o token X, o token Y, mas aí eu consegui realmente entender tudo que a gente estava construindo aqui, sabe, cara? Então, eu acredito que muito o meio que você se envolve também constrói quem você vai ser aqui dentro, e olhando para trás, eu fico muito feliz em poder ter achado pessoalmente, assim, essas decisões acertadas, porque eu acho que eu me envolvi com pessoas boas, com comunidade boa, e que me permitiu, assim, que me estimulou para pesquisar mais. Eu sou uma pessoa muito, muito curiosa. Às vezes até tento ler umas coisas que eu não consigo entender, como o texto do Vitalik, mas daqui a pouco a gente até deve entrar mais nessa, mais por minúcias em Vitalik, mas eu acho que
para início de conversa, como que eu comecei a estudar sobre isso, eu diria muito o conteúdo do Bankless, tanto lá aqui do Brasil quanto lá de fora, foram talvez os meus maiores guias. Eu tenho alguns outros canais no YouTube também que eu comecei a seguir ali de forma mais assídua, mas eu acredito que talvez o divisor de águas para mim foi realmente me envolver com a comunidade Bankless, não só aqui no Brasil, não só lá fora, mas ao redor do mundo todo, cara. Eu acho que acabou impactando muito a minha trajetória. E eu diria assim, sem sombra de dúvidas, o Curi antes do Bankless não é o mesmo Curi depois do Bankless, sabe? Maneiraço demais, Curi. E, cara, você sempre teve muito próximo da Ethereum, né? Tipo, é meio que, eu vou ser sincero, é uma referência no Brasil hoje, em língua portuguesa, sabe? Conteúdos sobre a Ethereum, né? Eu coloco você ali como a top 3 ali das pessoas que mais, pelo menos eu digo assim, de que se expõe, né? Que são criadores de conteúdo. Cara, vamos voltar um pouquinho no tempo. Conta pra gente aí o teu início na rede, né? Quando você viu pela primeira vez a Ethereum. Onde é que foi que você se identificou, né? E o que te levou a preferir explorar a Ethereum? Boa, legal demais. Obrigado pelas palavras, inclusive, Uai. Cara, eu conheci Bitcoin lá em 2017, 2016. Igual eu falei antes, com um pezinho ali, nada muito relevante. E, diferentemente de outras pessoas aí, eu não entrei em ICO da Ethereum, nem nada do tipo. Eu conheci Ethereum mais precisamente ali em 2020, não lembro ao certo quando, mas foi uma descoberta até um pouco estranha, assim. Eu conheci cripto pelo Reddit, não sei se o pessoal tá familiarizado aí, mas o Reddit é uma rede social de comunidades, digamos assim. Então lá dentro você pode se vincular a várias comunidades, e eu sempre, pelo menos, tive um olhinho ali na comunidade de cripto. E, eu comprava Bitcoin, gostava de Bitcoin, gostava da teoria, mas eu sentia que faltava alguma coisa, assim. Não é possível que tem tanta gente falando de cripto e a única coisa que eu posso fazer é comprar numa corretora e no máximo tirar para uma carteira minha privada, sabe? Eu comecei a ficar um pouco curioso nisso, e aí eu lembro que eu me deparei na comunidade da Ethereum, lá dentro do Reddit, e comecei a estudar, comecei a me aprofundar, comecei a perceber que a gente tinha outras opções, até mesmo do que fazer dentro do ecossistema, até que decidi, então, botar os meus pés na rede, né? E acabou que botei meus pés na rede, fiquei sem gás ali para fazer transações como um mero principiante, e depois, então, eu descobri a Polygon. Eu acho que a Polygon foi um passo também muito importante na minha trajetória, porque foi aonde eu realmente comecei a desbravar esse universo descentralizado, sabe? Percebi que a gente tem Uniswap, a gente tem vários protocolos ali para interagir, até mesmo porque, como a gente já bem sabe, a Ethereum é muito cara, né? E lá em 2020, 2021, pelo menos eu tinha menos condições ainda, sabe? Eu era estagiário, como eu estava falando agora aqui agora há pouco, sabe? Eu não tinha condições de gastar 100, 200 reais para fazer uma transação. Então eu acabei indo mais um pouco para Polygon e explorar esse universo DeFi por lá dentro, sabe? Mas eu confesso para você que eu fiquei por muito tempo aí na superfície desse ecossistema cripto, porque eu realmente achava, cara, comprar Bitcoin, deixar na carteira, beleza, autossoberania, chaves privadas, isso tudo eu já entendia. Mas eu nunca tive até me deparar com a comunidade da Ethereum dentro do Reddit, eu nunca tinha conhecido essa possibilidade de poder pegar o meu dinheiro ou minhas criptomoedas e utilizar elas e botar elas para trabalhar ao meu favor, sabe? Foi um momento realmente de grande virada de chave, até para mim, e eu confesso que, a gente pode até falar nisso depois, mas depois que eu descobri essas possibilidades, essas infinitas possibilidades pra gente fazer, eu até deixei um pouco de lado o Bitcoin, viu, cara? Porque realmente me abriu um mundo, sabe? Foi de 0 a 100 de forma muito, muito rápida, assim. Eu posso pegar minhas criptos, seja Bitcoin, seja Ether, seja o que for, guardar numa corretora, guardar numa carteira, ou eu posso pegar isso para uma carteira e interagir com infinitas possibilidades, botar esse dinheiro para render para mim, eventualmente até, quem sabe, ganhar um airdrop em cima disso. Então, hora que eu vi essa porta da Pandora da Ethereum abrindo, eu até larguei um pouco, assim, deixei um pouco de lado, por exemplo, o meu interesse ali que eu tinha pelo Bitcoin, até mesmo porque ali em 2020, 2021 não tinha tantas coisas acontecendo como a gente tem hoje em dia, né? Maneiraço, irmão. Vamos então já aproveitar que eu tô aqui com o meu amigo Curi, vamos mergulhar na Ethereum mesmo.
Vamos trazer para cá Vitalik Buterin, o principal cofundador da Ethereum. Ele escreveu um artigo no fim de 2023, véspera de passagem de ano, chamado Faça a Ethereum Cypherpunk novamente, né? A tradução do Make Ethereum Cypherpunk Again. Eu não sei por que ele soltou isso antes do ano novo, viu, Corey? Porque a ideia foi explodir a moringa mesmo. Muito interessante, muito legal. E que ele refletia um pouco as razões pelas quais a Web3 foi desenhada, né? Ele cita até um trecho ali, um momento ali, que, pô, cara, pagar $100 de gas, não é isso, não é por aí que vai o caminho, né? Ele coloca, abre aspas, não estamos aqui para criar ferramentas e jogos isolados, mas sim construir holisticamente em direção a uma sociedade e economia mais livres e abertas, onde as diferentes partes tecnológica, social e econômica encaixam-se uma nas outras. Eu vou ler aqui um trecho curto, Curi, se você me permitir, mas é para a gente contextualizar um pouco essa conversa, esse artigo, e também espalhar as palavras do Vitalik Buterin. Abre aspas. Quando o movimento do software de código aberto gratuito começou na década de 1980 e 1990, o software era simples, rodava no seu computador, lia e gravava arquivos que permaneciam no seu computador. Mas hoje a maior parte do nosso trabalho importante é colaborativo, muitas vezes em grande escala. E hoje, mesmo que o código subjacente de um aplicativo seja aberto e gratuito, seus dados são roteados através de um servidor centralizado administrado por uma empresa que pode ler os seus dados arbitrariamente, alterar as regras sobre você ou até bani-lo a qualquer momento. E, portanto, se quisermos estender o espírito de software do código aberto ao mundo de hoje, precisamos de programas que tenham acesso a um disco rígido compartilhado para armazenar coisas que várias pessoas precisam modificar e acessar. O que é a Ethereum hoje? Junto com as tecnologias irmãs, como mensagens peer-to-peer e armazenamento descentralizado de arquivos, a Ethereum hoje é um disco rígido público, descentralizado e compartilhado. Esta é a visão original da qual nasceu até o agora onipresente termo Web3, cunhado pelo Gavin Wood. Ele traz até uma apresentação nesse artigo que o Gavin Wood usava muito para explicar o que era a Ethereum. E aí ele continua aqui, Curi. Infelizmente, desde 2017, essas visões ficaram um pouco em segundo plano. Poucos falam sobre pagamentos criptos de consumo. A única aplicação não financeira que está realmente sendo usada em grande escala na cadeia é o ENS, e há uma grande divisão ideológica onde partes significativas da comunidade de descentralização não blockchain, ou seja, 80% da população, veem o mundo criptográfico como uma distração e não como uma alma gêmea e um aliado poderoso. Em muitos países as pessoas utilizam cripto para enviar e poupar dinheiro, mas muitas vezes fazem através de meios centralizados. Curi, a pergunta aqui, essa web descentralizada que ressalta, destaca a origem do nascimento da Ethereum, ela realmente vai existir? Ou é uma utopia em que nunca a encontraremos, mas que mesmo assim acaba tornando o nosso mundo mais descentralizado? Olha, Uai, essa pergunta aí é uma pergunta de $1 milhão, eu diria, viu, cara? Os textos do Vitalik são realmente, assim, muito bons, não para te dar uma resposta, mas eu acho que para fazer a gente refletir. E eu gosto muito disso dos textos dele. Assim, a gente muitas vezes sai com uma conclusão do que vai acontecer ou do que não vai acontecer, mas com várias perguntas sobre para onde a gente está indo, né? E eu diria, Uai, que se essa Web3 centralizada vai existir ou não, vai depender de ninguém mais, ninguém menos do que da própria comunidade, de pessoas como eu, de pessoas como você. E por que eu digo isso? Porque assim como o Vitalik falou aí, eu acredito muito que a gente está vivendo uma fase onde muito do que a gente como usuário da Web3 quer é capital. A gente precisa de liquidez, a gente precisa de airdrop, a gente sempre está atrás do próximo programa de pontos e coisas assim.
Não estou dizendo que a gente está errado, não, pelo contrário, até porque nós somos só usuários, quem dita as regras são os protocolos, a galera que tem dinheiro, nós somos só os sardinhas ali participando disso cada vez mais. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que hoje a gente vive uma fase muito importante do que a gente chama de Web3, que é uma fase de experimentação, sabe, cara? Uma fase onde todo mundo está tentando coisas diferentes. Talvez não Bitcoin, talvez não Ethereum, talvez não Solana, para dizer assim, talvez. Mas todos os outros projetos eu ainda sinto que estão em fase de experimentação, sabe? E isso é muito legal, muito legal. Por quê? Porque nós, como usuários, podemos ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Na última semana, eu vi uma live de vários protocolos de segunda camada e a live foi mediada pelo próprio Vitalik. E eu gostei muito do que o CEO da zk-Sync, que é uma das soluções de escalabilidade da Ethereum aí, ele falou. Ele falou assim, a gente chegou num ponto, cara, que a gente não tem mais o luxo de testar coisas novas na própria rede Ethereum, ou seja, na camada base ali. Quem deve fazer isso são as redes de segunda camada. E exatamente por isso que hoje a gente vê, no exemplo da Ethereum, várias soluções de segunda camada, né? A gente tem Arbitrum, Optimus, zk-Sync, etc. Porque cada uma dessas soluções está pegando o que eles acham que deveria ou deve ser o futuro da Ethereum e testando. Todas vão acertar? Muito provavelmente não. A minha opinião pessoal é que grande parte, não só das redes de segunda camada, mas de vários dos outros projetos que a gente tem no ecossistema, vão acabar falhando. Mas o que a gente está passando agora é um momento realmente de experimentar, sabe, cara? Ver o que funciona, ver o que não funciona. Contudo, entretanto, todavia, eu acho que vale a pena uma pequena ressalva aqui, que muitas vezes a gente ainda está na experimentação de protocolos e soluções para problemas que não existem ou que não existem pelo menos no cerne principal que o próprio Vitalik falou aí, que é resolver problemas do mundo real, permitir trocas de token, permitir usos de casos realmente que expandam para além do mundo virtual, sabe? Eu vejo que muitas vezes grandes projetos e protocolos ainda focam no mundo virtual. E aí, voltando, por que eles fazem isso? Porque grande parte do foco do ecossistema ainda vai para essa galera degenerada que quer mais dinheiro, que quer farmar protocolo e etc. Mas eu acredito que aos poucos, e isso é um reflexo de coisa que eu já venho visto no ecossistema, a gente está ficando mais maduro. E tanto usuários quanto protocolos, hoje em dia, pelo menos, né, até o próximo bull market, vou dizer assim, né, até a gente vê aquela euforia maluca, mas eu acho que a galera que está ficando aqui está ficando cada vez mais madura, entendendo realmente o que a gente tem que construir, quais são os problemas e colocando esses problemas em foco, né? Então, por exemplo, na Ethereum a gente tem um problema muito grande, que é o problema de escalabilidade. Isso já foi constatado pela própria comunidade, agora a comunidade está pensando em formas de resolver esse problema de escalabilidade. Então, para resumir tudo isso, acredito que estamos ainda numa fase de experimentação e se a comunidade quiser realmente algo descentralizado, isso pode vir a existir. Mas eu me questiono muito se a comunidade vai querer isso ou não, sabe, cara? Eu acredito que a gente ainda vive essa fase de experimentação onde o foco principal não está aí na descentralização, mas sim em criar novas formas financeiras, em novos projetos, novos produtos, mas talvez um dia, quando a gente fique mais maduro, a gente possa ver, então, essa descentralização chegando cada vez mais presente. Você sabe que você me fez lembrar agora aqui no finalzinho, assim, né, que não podemos esperar muito da comunidade, né? Me fez pensar um pouco, por exemplo, na Blur, né, cara? A Blur simplesmente através de um airdrop, né? De um suposto airdrop que teve e foi muito bom. E através de eliminar os royalties, fez com que todo mundo esquecesse uma das grandes avanços, uma das grandes, sei lá, adições assim, à humanidade, que é a questão dos direitos do autor, né? E na primeira oportunidade, a comunidade foi em massa, né? A Blur, eu tava vendo até numa pesquisa que saiu recentemente, a Blur foi a única mercado de NFT do ano passado que teve aumento de taxas de receitas, né? Enquanto todo mundo estava numa pindaíba, né? A Blur foi a única que teve o saldo positivo, todo mundo negativo, e isso mostra um pouco, né, cara? Enfim, E nem só isso, olha. E nem só isso, a gente também tem um exemplo aí muito claro da PGN, né? Que era a Public Goods Network, uma rede de segunda camada aí que
tá vindo a fechar por quê? Pois. E olha, eu arrisco dizer que a PGN era talvez o rollup mais alinhado ao Ethereum que a gente tinha até hoje, eu arrisco dizer isso. Eles que não queriam criar token, eles queriam continuar usando Ethereum, só que a comunidade não quer uma rede alinhada a Ethereum agora. A comunidade, como você mesmo trouxe, quer uma especulação ali, e é uma especulação num nível, por exemplo, da Blast mesmo, em que pode ser simplesmente uma promessa. A gente não precisa ver nada prático, a gente não precisa conferir nada on-chain. Pode ser só uma promessa de que no futuro, eventualmente, vai ter um lançamento e esses degens podem ser recompensados, sabe, cara? Então, é uma fase complicada, eu diria, uai. Esse artigo surge num momento muito, muito realmente oportuno, né? Realmente é muito interessante. Vitalik sempre arquitetando um pouco assim o futuro da rede. Acho que essa é uma das magias também da Ethereum, com certeza. E continuando falando em Ethereum, afinal, como eu já disse aqui, tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que João Curi Kryptonita. Nesse mesmo artigo, Curi, do Vitalik, ele destaca que para Ethereum contribuir de fato para uma sociedade melhor, né, e aí ele elenca assim, algumas coisas que a Ethereum precisa desenvolver em caráter além do especulativo de mercado. Né? Rollups estão começando a existir de fato, camadas de privacidade de segunda geração, né, ele traz a medida regulatória contra o Tornado Cash, mas cita outras duas, a Railway e a Noturne. A Noturne, de novo, né, talvez você acabou de trazer da PGN, a Noturne num movimento muito semelhante da PGN, que também, olha, a galera não quer privacidade agora, vamos colocar em stand-by o nosso projeto aqui, quem sabe a gente volta lá na frente. Abstração de contas, que está começando a decolar agora, clientes leves, light clients, que por incrível que pareça, a gente até comentou isso antes da gravação, né? Esse artigo foi publicado dia 28 de dezembro e semanas após, né, já em 2024, você teve o segundo maior cliente da Ethereum dando bug, paralisando. Por sorte, ele era muito pouco, era somente 8%, mas se fosse o contrário, se fosse lá no Git, ia dar muito problema, né? E ele já chama aqui, né, clientes leves há muito esquecido e começam a existir de fato. E a prova de conhecimento zero, uma tecnologia que pensávamos estar década de distância e que estão aqui agora cada vez mais fáceis de serem desenvolvidas, prestes a serem utilizáveis em aplicações de consumo. Curi, quando você olha para a Ethereum lá na frente, o que é que você vê? Olha, eu acredito que, bom, em poucas palavras, o que eu espero da Ethereum no futuro é que realmente ela continue sendo o computador da Web3, eu diria assim, a grande internet da Web3, cara. Todos esses pontos que você mencionou e vários outros que ainda talvez nem tenham sido imaginados, muito provavelmente façam parte da Ethereum nesse futuro, sabe, cara? Primeiro, né, o ponto dos rollups, como você mesmo falou, a gente viu uma mudança recente no roadmap da Ethereum para ficar, então, centrado em rollups. Então, por muito tempo, a gente pensou, a comunidade Ethereum pensou em outras formas de escalabilidade para Ethereum, e hoje, finalmente, então, a gente chegou nesse, entre aspas, consenso de que os rollups talvez sejam a melhor forma, pelo menos por hora. A gente tem outras coisas que ainda estão em discussão, né? A gente tem as blobs, sharding, etc., mas acredito que, pelo menos por enquanto, o caminho dos rollups se mostrou o melhor possível para a gente trabalhar na escalabilidade. Mas não é só isso, né? Como você mesmo trouxe aí, vários pontos são necessários para a gente realmente ver a Ethereum se concretizando como um player relevante nesse mercado. Agora, o que eu enxergo a Ethereum no futuro, cara? Se todo o roadmap dela, que, claro, ainda pode se modificar e etc., for cumprido, eu realmente acredito que a gente possa chegar, assim, na Ethereum tendo o melhor dos dois mundos, eu diria. Tendo taxas mais baratas, mas também tendo segurança e talvez descentralização, sabe? Eu gosto muito de acreditar nisso, apesar de que apesar de você também ter falado lá em cima, hoje em dia eu acredito também que a gente possa estar caminhando para um ecossistema um pouco mais modular, um pouco mais de bloco em bloco, eu diria assim, até mesmo porque a gente sabe que a tecnologia vai evoluindo, né? Hoje a gente discute coisas no ecossistema cripto que há 1 ano e meio atrás a gente nem sabia direito o que era, né, cara? Pô, 2 anos atrás, Layer 2 era algo que
era quase mato na Ethereum. Hoje em dia, você piscou, tem uma Layer 2, uma rede de segunda camada da Ethereum saindo nova por aí, cara. Modular é o tema da moda que 6 meses atrás era só a gente, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, as coisas em cripto, elas andam muito rápido, sabe, cara? Talvez a Ethereum daqui 5, 6 anos nem seja mais a Ethereum que a gente conhece hoje. Agora, uma coisa que eu tô muito empolgado para que a Ethereum traga com si mesmo é finalmente trazer Zero Knowledge, não sei se é na camada base da Ethereum, apesar de eu já ter conversado com algumas pessoas que discutiam sobre isso, mas se a Ethereum conseguir, de alguma forma, integrar, então, Zero Knowledge, ou tecnologia de conhecimento zero, na própria rede principal da Ethereum, eu acredito que a gente vai ver, assim, um avanço gigante, mas gigante mesmo, com relação à eficiência, capacidade e até mesmo segurança na própria rede Ethereum. Claro que isso aí vai ter uma série de implicações que a gente vai trabalhar nesses próximos anos, mas eu, assim, apesar de não acreditar somente em uma blockchain, acredito que a Ethereum vai ter uma participação muito importante no futuro do Web3, sabe, cara? Não só por esses pontos que você elencou, mas porque eu acredito também que, igual eu falei lá atrás, igual eu mesmo passei por esse momento de primeiro conhecer o Bitcoin, entender a importância do Bitcoin, crise de 2008, Satoshi Nakamoto e etc, e depois dar esse próximo passo para a Ethereum, para conhecer uma coisa diferente, uma coisa que na minha visão pessoal não compete com o Bitcoin, são pegadas diferentes, até que a gente pode até falar que atualmente talvez eles tenham algum tipo de competição, quando a gente está vendo finalmente aí Ordinals, NFTs, e até mesmo quem sabe Layer 2 lá no Bitcoin, mas eu acredito que a Ethereum tem uma capacidade muito grande aí de entregar, e não só isso, eu acredito que a Ethereum hoje também tem um dos principais pontos aí, não só na Web3, mas em qualquer outro ecossistema também, que é uma comunidade muito vibrante que acredita no projeto, sabe, cara? Se o Vitalik amanhã não desistir da Ethereum, assim como o Gavin fez ano passado e etc, a Ethereum não vai morrer porque ela tem várias pessoas ao redor do mundo que acreditam nela e que querem levar o potencial dela lá pra cima. E eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, sabe? E a gente pode falar vários outros exemplos, não é só a Ethereum, mas a gente sabe que se um projeto não tem comunidade, uma hora ou outra ele vai acabar morrendo, ele vai acabar sofrendo muito disso, e muitas vezes um projeto pode ter uma comunidade boa e não ter uma tecnologia boa, não ter um tokenomics bom, não ter um ecossistema bom e ainda assim prevalecer aí no ecossistema. Não vou citar nomes para ninguém ficar ofendido aí, mas eu acredito que comunidade talvez seja a palavra-chave, viu, Ar? É bacana você trazer essa questão do ZK, que me fez lembrar o padrão de token na Solana hoje é já com ZK incluído, cara. É mesmo bullish demais essa parada. E, cara, voltando lá na pergunta anterior, lá a questão da necessidade da Ethereum trazer soluções reais, né? Por isso que eu sou tão bullish com a narrativa do DePIN, sabe, cara? Porque o DePIN é, de fato, a aplicação real. O DePIN, RWA também um pouco, mas DePIN é mesmo muito foda, porque tem esse lado cypherpunk, né, de anti-big tech e tal, e tem esse uso prático do dia a dia, assim, né? E depois eu até anotei aqui também uma brincadeira aqui, quando você falou que a comunidade está mais madura, eu lembrei daquele protocolo de laboratório de metanfetamina para você. Pô, aí você me complicou, né, mas não tem como defender a tese, né? Cara, mano, muito bom. Pra quem não sabe o que a gente tá falando aqui, cara, que rede que foi isso, Curi? Foi lá na Mental. A Mental, eles criaram um produto novo que foi o MIF de Mental If, que é um produto de staking, e aí, pô, pela brincadeira, MIF fala igual meth, né, que é metanfetamina em inglês, e aí eles fizeram então esse ecossistema aí, que ainda tá em rede de teste, como você mesmo falou aí, mas para ser uma interface pra galera que faz staking do token MIF, como se fosse um laboratório lá do Breaking Bad com o Heisenberg. Muito, muito legal, mas realmente, não dá pra falar que é maduro com isso não, viu, cara? Mas é assim, acho que também traz um pouco, né, essa provocação assim com o status quo e tal, não sei o que, enfim, mas é mesmo é de dar risada, muito legal. Vamos tocando o barco aqui, Curi, a gente recém saiu de férias e eu vi ali nas redes sociais, tirou o tempo também para pôr a leitura em dia, até o livro do Vitalik Buterin você estava lendo e tal. Então, cara, compartilha com a gente alguma coisa que você leu
e que acho interessante trazer aqui pro Bloco Café. Legal. Pô, vou dar um contexto pra galera. Esse aí foi um livro que saiu, acho que, salvo engano, no ano passado. E é um livro que basicamente compilou vários e vários dos textos do Vitalik lá de 2012, 2013, quando ele ainda escrevia até mesmo para Bitcoin Magazine, que ele é inclusive um dos cofundadores lá também, que hoje é um dos maiores portais de notícias sobre Bitcoin que a gente tem. E eu gostei muito do texto, mas muito dos textos dele, porque me trouxeram uma visão do que o Ethereum queria ser lá atrás, né? Lá em 2012, 2013. Aí, claro, vai crescendo, 2014, 2015. Mas eu gostei muito de perceber como que algumas concepções da Ethereum ainda permanecem, sabe? A gente evoluiu muito, mas evoluiu muito desde o lançamento do Ethereum, desde 2012, 2013. Mas o sentimento da Ethereum ainda se tornar aí uma rede livre de censura, uma rede em que ela tem um ethos ali, um lema de ser neutra, né? A gente até brinca lá na Modular, de ser credibilidade neutra, ou seja, dela não interferir em coisas que estão ali se passando para além da camada base, para além da própria rede da Ethereum, e eu gostei muito de perceber isso, assim, que apesar de o ecossistema evoluir, apesar da gente ter visto aí e ver até hoje esse problema de escalabilidade, que inclusive o Vitalik já constatava lá atrás, até mesmo no próprio Bitcoin, a gente ainda está construindo algo que, como o próprio Vitalik fala lá atrás, a Ethereum, a rede Ethereum, não vai resolver todos os problemas. Ela somente presta a ser uma infraestrutura, ou como se fosse o Windows, como se fosse o Mac, etc., para que outras pessoas, para que outros usuários, outros desenvolvedores construam soluções que vão desde uma corretora descentralizada, até mesmo um aplicativo de pagamento para você enviar dinheiro para o seu amigo, sabe? E eu gostei muito de ver isso, assim, não é a Ethereum, não são os desenvolvedores, não é o Vitalik que vai trazer essas soluções, são os próprios, não são os desenvolvedores-chave, eu digo assim, são os próprios usuários, são as pessoas que estão criando, que vão perceber o que está faltando, e aí sim vão começar a trazer suas próprias criações, sabe? Pode parecer bobo, mas eu gosto muito de ver essa antinecessidade de interferir na rede, sabe? Claro que tem coisas e coisas, momentos e momentos, né? A gente passou aí por alguns maus bocados nos últimos tempos, né? A gente falou muito na Modular, inclusive, sobre a Lido e etc., mas esse alinhamento na comunidade, em ser livre de censura, em também trazer problemáticas que não são só onde que eu vou ganhar mais dinheiro, qual token eu vou comprar, mas sim, assim, vamos resolver problemas. Como você mesmo trouxe aí, eu gosto muito dessa ideia do Vitalik, de trazer para a Ethereum o que ela realmente queria ser. Eu até lembro do ano passado, retrasado, que o Vitalik foi em algum evento lá dos Estados Unidos, não sei se foi o NFT Nova York ou alguma coisa próxima disso, e o Vitalik deu uma entrevista para uma revista muito grande, se não me engano foi a Times, onde ele falou que, cara, nas palavras dele, tá? Eu não vejo sentido nenhum a gente ir pagar X dólares por um macaco ou alguma coisa nesse sentido, né? Não foi para isso que eu ajudei a criar um computador descentralizado que é a Ethereum. Nada contra a Yuga, nada contra coleções de NFTs, mas eu acredito que, como usuários, a gente pelo menos pudesse ou devesse estar dando mais enfoque, ou pelo menos um pouco mais de atenção para soluções aí e para outros problemas, não só protocolos, né? Criar um protocolo hoje, eu não vou dizer nem que é tão difícil, você pode copiar código e etc. Agora, resolver problemas que a gente enfrenta na Web 2, que a gente enfrenta com um banco, que a gente enfrenta com o governo, cara, aí sim tá a dificuldade, sabe? Talvez exatamente por essa dificuldade que a gente não esteja trabalhando tanto nisso e ainda focando nessa parte mais financeira, mas uma hora ou outra a gente vai ter que tentar resolver esses problemas aí que a gente tem no mundo real, e eu acredito muito que blockchain é a chave para isso. Só tá faltando talvez um alinhamento melhor da própria comunidade, uma vontade maior da própria comunidade em criar essas soluções aí que a gente infelizmente acaba às vezes deixando de lado para buscar o próximo protocolo que vai ganhar o airdrop, ou o próximo protocolo que vai me fazer ganhar dinheiro e etc. Então, eu acredito que é isso. De qualquer forma, um baita de um texto, todas as leituras do Vitalik são muito, muito boas, e achei curioso ver também que, apesar de alguns textos serem de 2010, 2011, 2012, algumas coisas se mantêm até os dias de hoje na cabeça do Vitalik. Claro que não só do Vitalik, né? Ele não manda na rede, mas também de outras pessoas ali construindo no ecossistema, algumas pessoas desde lá de trás,
E um outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar já para encerrar essa resposta é a menção e o carinho que o Vitalik tem com o Gavin, cara. Eu gosto muito, mas muito disso, de ver realmente todo o respeito que um tem pelo outro. O Vitalik menciona ele em vários textos dentro desse livro, e eu gostei muito de ver isso, sabe, cara? É uma coisa que eu acredito fortemente, principalmente até na live que eu tava vendo recentemente sobre Layer 2, que se a gente não trabalhar em conjunto, né, se os protocolos não trabalharem em conjunto, a gente nunca vai chegar mais longe, cada um tá querendo vender a sua melhor solução, mas a solução de um não conversa com a do outro, e se as soluções não conversarem, a gente vai ter vários problemas nesse ecossistema, como a gente tá até vendo hoje, com essas várias imensidões de roll-up aí, de rede de segunda camada surgindo, está acontecendo. Então, talvez um trabalho mais unificado aí dos projetos também possa trazer até benefícios para o ecossistema como um todo. Cara, até pegando um pouco isso que você trouxe agora, que já foi 2 vezes que a gente trouxe a questão do se o Vitalik sair da Ethereum, a Ethereum vai continuar, né? Você está vendo um esforço ou até um movimento de passagem de bastão, né? Você acha que vai ter uma nova persona pós-Vitalik na Ethereum, ou aí seria já uma coisa mais ainda desgovernada, vamos dizer assim, eu ia falar desgovernada não, mais descentralizada, desgovernada não, mais descentralizada. Como é que você vê a próxima figura importante, e você acha que a Ethereum está se preparando para isso? Por exemplo, se o Vitalik sair hoje, cara, eu acho que a Ethereum não está pronta para isso ainda. Você também acha isso? Cara, essa pergunta é muito boa, mas muito boa mesmo. Eu acredito que até, para além de só Vitalik também, eu acho que vale a pena a gente pensar até na fundação Ethereum. Eu tive contato recentemente com algumas pessoas que trabalham lá dentro, e eu tenho visto todo mundo, incluindo até o próprio Vitalik, salvo engano, nem sei se ele trabalha lá especificamente, mas ele tem uma relação muito próxima com o pessoal da Foundation. É uma filosofia de subtração. Então, se você vê, inclusive, algumas palestras da galera da Ethereum Foundation, você vai ouvir bastante essa palavra, cara, que é basicamente uma ideologia que eles têm de cada vez menos estarem em cena. Então, a Ethereum Foundation, as pessoas que também trabalham lá dentro, cada vez menos tem que ser as pessoas que vão estar nos eventos, que vão estar palestrando, que vão estar criando. Eles têm que ser só o guia, sabe? E eu tenho visto eles teclando bastante nesse ponto, sabe? E querendo ou não, conforme o ecossistema vai se tornando mais maduro, eu acredito que faz sentido, sabe? A gente não precisa ter uma figura na frente, seja Vitalik, seja outra pessoa. Assim como a gente não tem no Bitcoin, né? A gente tem uma pseudo-figura ali, mas vamos ser sinceros, a gente não precisa nem lembrar do Vitalik para utilizar o Bitcoin hoje. E igual você falou, eu não sei se a Ethereum tá nesse ponto ainda. Eu acho que se o Vitalik hoje criasse a Ethereum 2, grande parte da comunidade ia pelo menos ficar balançada, talvez muito em respeito ao próprio Vitalik, né? Como eu estava falando agora há pouco, eu vejo muitas e muitas pessoas respeitando ele, não só pela inteligência, mas também pela figura que ele assume. Igual eu falei lá no início, a maior parte dos artigos dele não são para atacar, não são para concluir, mas para fazer a gente refletir sobre o futuro, ou até mesmo o presente, ou como estão as coisas na Ethereum. Mas sendo sincero, eu não acho que o Vitalik vai conseguir abandonar a Ethereum. Eu acho que ele, até o final da vida dele, vai estar, pelo menos de uma forma ou de outra, ali participando. Eu acredito que é um projeto que ele leva com muito carinho. Mas a fundação Ethereum como um todo, eu espero que cada vez eu consiga mais cumprir essa missão de subtração, porque a ideia cara, se a Ethereum Foundation ficar para sempre em evidência, a gente nunca vai conseguir deixar outros projetos que podem ser até maiores do que a Ethereum na sua rede, é claro, né? Falando aqui especificamente do ecossistema da Ethereum, também prevalecerem, sabe? Então, por isso que hoje a gente tem visto aí, pelo menos no ecossistema da Ethereum, grandes redes de segunda camada tomando essa frente que muitas vezes foi a frente da Ethereum Foundation lá atrás. Eu sei que, inclusive, se você conseguir um grant para um evento, por exemplo, da Ethereum Foundation, muitas vezes eles nem permitem ou pedem para você não colocar eles em evidência, na rede social, no banner do evento e etc, porque eles querem sim ajudar, mas eles não precisam dessa mídia, eles não precisam de nada em troca, sabe? Então a postura deles cada vez mais vai se alinhando para ajudar as pessoas, mas sem tentar
botar a fundação em evidência, sem tentar botar as pessoas lá dentro em evidência também. Não sei se é o caminho mais acertado também, eu acredito que o marketing em blockchain está cada vez mais se mostrando importante também, mas especificamente no caso da Ethereum, a gente já tem um efeito de rede aí de quase 10 anos, já tem uma comunidade muito forte, então talvez o ecossistema da Ethereum como um todo não precise mais dessas figuras à frente do projeto. De qualquer forma, Uai, uma percepção que eu tenho muito pessoal para mim é se alguma coisa acontecer com o Vitalik, e aí? E aí por quê? A rede em si, a blockchain em si, na minha visão, não vai mudar nada. Mas eu acho que a comunidade em si ia se abalar, sabe, cara? E eu digo isso com, assim, não no sentido positivo, no sentido de que se alguma coisa acontecer com o Vitalik, seja uma coisa positiva ou uma coisa negativa, a gente pode ver muitas pessoas da comunidade da Ethereum não gostando, ou se rebelando, ou fazendo alguma coisa, assim, pô, agora que não tem o Vitalik, o que eu vou buscar? Aonde que eu vou me ter um pilar, assim, sabe? Essa questão de deixar alguém, assim, num pilar, ter alguém como referência é muito importante, mas talvez daqui 5, 10 anos a gente não veja mais o Vitalik em tanta evidência como a gente vê hoje, mas sim a gente veja, por exemplo, as soluções de segunda camada. Não sei se eu falei demais aqui, mas para resumir, pô, Vitalik ainda tá na frente, talvez por um bom tempo ainda, mas cada vez menos presente em eventos, cada vez menos palestrando. Hoje, inclusive, pegando um pouco do gancho que você falou, talvez nem seja o Vitalik a pessoa que mais representa a Ethereum Foundation, mas sim a Aya Miyaguchi, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas eu vejo pelo menos assim, novos rostos chegando para além do Vitalik, sabe? Tocando o barco aqui, vamos dar início ao novo quadro aqui no Modular. Tudo junto e misturado. Afinal, não é à toa, né, meu camarada? Estamos todos os dias juntos gravando o Modular News, então realmente muito legal. Agora é a primeira vez que você já esteve aqui no Bloco Café, né, Curi? Já esteve aqui participando do especial CBDC, que foi um barato. E, aliás, pessoal, hoje esse é o primeiro episódio do ano e já vou avisando, tá? Vai ter especial CBDC parte 2, lá no segundo semestre, calma, não é agora, tá? Então, mas foi muito legal. O Curi esteve aqui participando do meu lado, aqui me ajudando como co-host. E agora, voltando aí no divã pra gente. E, Curi, você vai estrear um quadro novo aqui no Bloco Café, que é o Que Scan é Esse? Você vai contar pra gente agora qual foi o maior Ponzi, Scam ou hack que você já caiu e como você não cai mais. Uai, não cai mais tá difícil, viu? Vou ser muito sincero pra você, cara. Botar a mão no fogo nesse ecossistema tá cada vez mais difícil, né, velho? Mas vamos trazer algumas coisas aqui. Eu acho que Ponzi de protocolo, cara, faz parte. Eu nem considero que é algo negativo, assim, experimentar algo novo em DeFi e perder dinheiro. Tô até justificando recentemente, tô perdendo dinheiro, mas tô farmando airdrop, mas acho que esse lema de aprendizado DeFi vai pra tudo, então, já coloquei aí vários dinheiros em vários protocolos, perdi vários dinheiro, o protocolo sumiu, tomei hug, etc. Agora, um caso um pouco mais preciso sobre coisas que aconteceram comigo, eu já tomei um scam, velho, aproveitando que eu toquei um pouco sobre Reddit anteriormente, eu já tomei um scam lá no Reddit, velho, quando eu tava começando nesse criptomercado, e eu, comecei aí, igual eu falei, Bitcoin, depois fui pra Ethereum, mas eu fui pra Ethereum assim, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, só desbravando esse ecossistema em outras línguas, né, e eu acho que todo mundo aqui já bem sabe que, cripto é complicado, né? É complicado pra caramba, ainda mais pra alguém que tá chegando agora. 12 palavras, blockchain diferente, muda pra Polygon, muda pra outra rede, nananana. Eis que eu tava numa dessas comunidades lá no Reddit que eu mencionei anteriormente, começando nessa trajetória na Web3, e vi ali o pessoal falando de airdrop e tudo mais. Lembrando que isso aqui não é 2024 não, que tá todo mundo falando sobre isso. Tô falando de 2020. 2020, esse assunto de airdrop era mato ainda, não tinha nada muito sobre isso. Eu vi alguém falando lá, comecei a perguntar como é que eu poderia também fazer parte, etc, etc. Até que um moderador da comunidade veio mandar mensagem pra mim, super prestativo, querendo me ajudar, etc, etc, etc. Final das contas, para resumo de conversa, drenaram a minha carteira, fiquei sem dinheiro,
mas pelo menos fui pra casa com um aprendizado, viu? E aí, desde então, cara, eu tenho um receio muito grande de responder pessoas em qualquer lugar. Claro que também foi muito da minha ingenuidade, né? Eu não tinha nem 1% de noção do que eu tenho pro criptomercado hoje, acabei passando ali informações que eu não deveria, até porque, eu mal tinha criado uma MetaMask, eu não sabia nem aonde que eu clicava direito para pegar meu endereço, para mudar de rede, para eventualmente copiar minha seed phrase, né, que era algo que eu não tinha noção do quão relevante era. Essa era uma época que eu ainda me confundi o que era chave pública e chave privada, então assim, realmente era um comecinho mesmo, onde não tinha muita informação, não tinha muito conhecimento. Acabei ali sendo enganado por uma pessoa lá no Discord, perdendo um dinheiro que na época era muito relevante, mas igual eu mencionei, em comparação para trás, tem que agradecer muito que não foi um valor muito alto, né? Lembrando que eu estava numa época de estagiário, não tinha qualquer tipo de dinheiro mais alto, mas me doeu, viu, Ai? Me doeu bastante. Confesso que, claro que a primeira coisa que passa na cabeça, não vou mais mexer com cripto, vou parar de me envolver com esse ecossistema, mas eu acho que também vai muito do processo de amadurecimento, né, cara? Eu digo que quem não caiu num golpe ainda, se prepare. Sua vez vai vir. Se prepare e tente amenizar isso o máximo possível para ser um valor baixo, para não ser um valor alto, porque mais cedo ou mais tarde, seja em um protocolo, seja em uma mensagem privada, seja num link errado, você vai ser drenado. Se prepare, tente fazer com que isso seja a menor quantia possível, para não doer, para não ficar triste, para não ficar chateado. E lembrando que sempre a gente está falando de dinheiro, né? Dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Lembre que a nossa vida é sempre mais importante. Eu lembro que logo nessa época que eu também caí no hack, eu vi alguns outros acontecimentos aí, alguns outros protocolos sendo drenados com pessoas que inclusive tiraram suas próprias vidas. E eu sempre tive para mim isso, né? Eu acho que vale a pena até mencionar para todo mundo. Não importa qual quantia de dinheiro que você perdeu, que você ganhou, lembre que tem muito, muito mais coisa importante na vida do que uma carteira online que você vê o número subindo, o número descendo, né? Não vai desperdiçar sua vida se preocupando só com isso. Lembra que tem muitas outras coisas ao seu redor aí que são muito mais importantes do que esses números. Toda empatia, que toda solidariedade à sua perda, e esse é o intuito desse quadro, tá, pessoal? Para que você aprenda com as dores de quem já sofreu e até quem saiba, da próxima vez não caia no mesmo erro, né? Como o Curi trouxe, os erros vão aparecendo, a tecnologia vai evoluindo, os hackers vão ficando cada vez mais sagazes, né? Aquela skunk de 2 anos atrás já não é o mesmo hoje, então a gente está sempre susceptível a esses erros. Então esse é o intuito aí, para trazer segurança digital aqui pro Bloco Café. Curi, vamos falar pouco. Fala. Posso dar mais uma dica pra galera aqui que eu tava lembrando também? Boa. Uma coisa também que eu tenho usado bastante para evitar qualquer tipo de problema, não só em links, etc., é utilizar aí plugins de carteira, como Fire, como Wallet Guard. Sei que o Ai também tem um que ele sempre me recomenda, e eu esqueci o nome aqui agora, mas que basicamente te falem o que você está aprovando ali na hora da transação. Principalmente na MetaMask, a experiência de aprovação é horrível, você não sabe o que são aqueles números, muitas vezes estão em códigos e etc. Então, usar algum plugin aí que te explique realmente o que você está aprovando, ou que contrato você está aprovando, pode salvar vidas, e já me salvou várias, viu? Então só esse pequeno comentário aí pra galera, que acho que vale muito a pena baixar isso, é de graça, você não paga nada, e pelo menos ali você vai clicar 2 vezes antes de aprovar uma transação, vai ter 2 oportunidades de repensar se você quer fazer aquilo mesmo ou não, antes de enviar seu dinheiro, ou até mesmo clicar no link errado. Boa, fica aí a dica, Adon. Olha, Curi, vamos falar agora de oportunidades profissionais na Web3. Você trouxe agora que você começou um pouco a sua jornada na Web3 já como estagiário lá da Hashdeck, ou seja, a Web3 sempre foi algo profissional para você, vamos colocar assim. Mas eu quero saber agora, quando foi que a Web3 passou a ser a sua profissão principal? Quando é que você viu assim, opa, quero fazer disso o meu ganha-pão? Essa resposta é até um pouco complicada, porque eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho pra mim alguns preceitos de vida para além da Web3, que cara, a gente tem o potencial de chegar onde a gente quer, né? A gente só precisa trabalhar muito para isso. Claro que é muito simples falar, difícil a fazer, difícil é ver as oportunidades que cada um tem,
mas eu sempre tive isso muito pra mim, assim, se eu quiser, eu conseguir trabalhar e ir atrás disso, me dedicar, eu vou conseguir chegar no trabalho novo, ou chegar lá na Hashdex, que pra mim lá atrás já era algo extremamente grande, etc. Então sempre me empenhei muito pras coisas. Até que eu cheguei num momento, cara, em que eu olhei pra minha vida e falei assim, cara, isso na Hashdex, eu já tô trabalhando com cripto. Eu tô trabalhando com cripto e com direito. O direito eu não gosto, cripto eu gosto. Só que, se eu já tô me expondo a esse universo cripto na minha vida profissional, de modo a trabalhar com isso, por que não me expor só a cripto, né? Se cripto der errado, eu já vou perder meu trabalho aqui mesmo. Ou seja, se cripto for a zero, não vai existir Hashdex, não vai existir nada que me sustente. Agora, se cripto for realmente o que eu acredito e acreditava na época ser, que realmente uma nova fase, algo que cada vez vai crescer mais, não faz sentido eu estar um pouco exposto. Se minha convicção é grande o suficiente para acreditar que eu devo investir o meu futuro nisso, eu preciso entrar de cabeça. Porque se eu não entrar de cabeça, eu não vou conseguir ser alguém relevante, eu não vou conseguir me entregar realmente para o ecossistema, eu sempre vou ficar um pouco dividido. E eu gosto muito de me entregar, eu acho. Você também já me conhece há bastante tempo aí, você sabe o quanto que eu gosto de me empenhar para as coisas darem certo, para a gente construir, para a gente até mesmo desbravar coisa nova, né? Eu muitas vezes não sei o que estou fazendo, né? Como o lema do AI, né? Não me siga, eu também estou perdido. É exatamente isso, eu também estou perdido, eu não tenho todas as respostas, eu também não tinha todas as respostas quando eu decidi entrar para esse mundo como minha principal profissão, eu diria assim. A única coisa que eu tinha era uma convicção de que do que a gente está fazendo aqui não é só um ecossistema de dinheiro, não é só um ecossistema de 100x, 10x, ganhar dinheiro aqui, ganhar dinheiro ali, é um ecossistema que, claro, passa por isso, mas vai para muito além. E eu também tinha a convicção de que, cara, não é possível que só eu tô vendo isso. A gente precisa levar isso para mais gente, a gente precisa mostrar para mais pessoas que esse mundo do ecossistema de blockchain é um mundo que vai impactar não só o que a gente vive hoje, mas também vai chegar nas esferas tradicionais, como a gente já tá vendo chegando, né? Talvez o ETF seja um dos maiores expoentes disso. E aí, pensando nisso tudo, eu falei, cara, ou eu continuo aqui com um pezinho meia boca em cripto, trabalhando num lugar que me permite acompanhar um pouco disso, ou eu entro de cabeça e falo, vou fazer disso minha vida. Não é uma decisão fácil. Nossa, eu lembro que eu sofri muito com isso, eu perdi várias e várias noites, assim, cara, eu vou sair de um trabalho, de uma carreira que eu posso ter aqui na advocacia, vou virar advogado, eventualmente ter meu escritório, virar funcionário público, sei lá o quê, e vou abraçar um ecossistema 100% novo, onde eu não conheço ninguém, eu não sei nem o que eu tô fazendo direito, também estava perdido, e talvez eu possa fracassar. Eu tive a oportunidade lá atrás de poder dar essa chance, de falar, cara, vamos tentar, vamos correr atrás, vamos trabalhar muito, porque eu acredito que nada vem de mão beijada, principalmente nesse universo cripto, e hoje eu tô aí, cada vez mais enfiado nesse ecossistema, mas, claro, não foi uma decisão difícil, não foi uma decisão fácil, e o que me fez lá atrás refletir, assim, por que eu deveria fazer cripto minha profissão principal, foi a gente retoma para aquele texto lá que você falou lá no início, né, cara? Eu fiz um texto aí, eu nem sei se foi o título ao certo, mas foi basicamente falando como eu encontrei minha felicidade na Web3. Eu não era feliz antes, cara. Eu tinha horário para trabalhar, eu tinha que trabalhar de terno, trabalhava num cubículo, para talvez no futuro, depois de 15, 20 anos, eu ter alguma possibilidade de ser dono de alguma coisa, mandar em outras pessoas, ser chefe ali de um ecossistema que também as pessoas que estão chegando agora não gostam de trabalhar, cara. E quando eu vim para cripto, eu me senti parte do ecossistema onde eu não vou ser só mais um peão lá dentro, mas onde eu posso fazer parte mesmo da construção dessa história, sabe, cara? E isso me brilhou muito os olhos, muito os olhos, porque eu finalmente senti que eu posso, assim, dar os meus 2 centavos, dar ali o meu trabalho para criar um próximo bloco, criar um próximo passo desse ecossistema, muito no que eu falei lá atrás, focado na educação. E desde então eu tô sempre nessa mesma missão, seja no meu canal, seja em DAO, seja na Modular, seja na minha vida pessoal, eu tô sempre tentando aí trazer um pouco mais de educação para esse criptomercado, tentando sempre impactar uma pessoa, porque se uma pessoa já foi impactada pelo que a gente fala, pelo que a gente tenta estudar, eu acho que já é relevante e já vale todo esse esforço que a gente faz, sabe, cara? Então, minha profissão principal virou Web3 porque eu decidi simplesmente arriscar tudo que eu tinha nisso pela convicção de que a gente está num ecossistema muito novo, que pode dar muito certo e que faz total sentido quando a gente fala de descrença de bancos, descrença de governo, falta de transparência, falta de,
maturidade até mesmo das pessoas que estão no poder. Eu acho que um pouco disso tudo acabou me convergindo, assim, para uma insatisfação com o que eu estava fazendo também e pela vontade de fazer algo novo, né? E, pô, olhando para trás, cara, eu até tava refletindo sobre isso esses últimos dias, assim, no quão grato eu tenho que ser a mim mesmo, assim, a todas as pessoas ao meu redor, é claro que também que me apoiaram, etc, minha família, a Gabi e tudo mais, nessa decisão, porque foi uma decisão, assim, que eu lembro, cara, eu tava, assim, muito na dúvida, e era uma dúvida, assim, eu vou continuar na segurança do que eu tô fazendo hoje, de que tem um caminhozinho ali pra, eventualmente, virar advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior, ou eu vou desbravar algo 100% novo, que eu sinceramente não sei o que estou fazendo, mas que eu pelo menos tenho uma convicção do que eu estou fazendo ali e eu acredito no que eu estou construindo. Pô, jovem é aquela coisa, né, uai? Toma a decisão que mais maluca, estou aqui hoje. Muito bom, cara, muito bom. E assim, quando você falou da questão do quanto você se empenha, né, profissionalmente, porra, cara, acho que essa é uma das admirações que eu tenho muito por ti, cara, que, porra, e acho que, calhar, é por isso que a gente deu tão certo, assim, trabalhando junto, porque eu tenho uma visão muito parecida também, sabe, fazer aquilo acontecer e trabalhar e não medir esforço para isso, muito legal, acho que a tua história é um pouco isso daí também, e fala por si, Curi, aliás, vamos já trazer, né, o fenômeno da Modular Crypto que eu coloquei aqui no roteiro, porque realmente foi um fenômeno e acho que parte dessa gana aí, né? É um time que tá todo mundo com sangue nos olhos. Pega ali Gabi, Guelph, Diegão. Aliás, o Diegão, você vindo aqui agora, Curi, da Modular, vamos colocar o Di, vamos dizer assim, né? Falta só o Diegão vir aí. Aliás, vai estar em breve, daqui a pouquinho. Diego Cabral vai vir aqui, ele que também tá sempre desde o início daqui no Bloco Café. Curi, Guelph já explicou o que é a Modular, só que foi lá atrás, lá em setembro. A Modular também é uma startup de mídia, né? E é normal as startups pivotarem seus produtos, mas além disso, também tem uma outra pessoa, um outro cérebro construindo a Modular Crypto. Eu queria então perguntar para você, Curi, o que é a Modular Crypto? Explica pra gente aí o que é, qual é a intenção, a missão, para que ela veio, como ela chegou, enfim, fala um pouco da Modular Crypto aqui no Bloco Café. Pô, obrigado pelas palavras aí, de coração mesmo. E bom, vamos lá, vamos falar da Modular então. A Modular, acho que a melhor descrição possível, é uma organização de mídia que tem um único objetivo de tentar produzir o melhor conteúdo possível, cripto em português. Como eu falei, eu tenho uma dor muito grande que, inclusive, eu passei por essa dor lá atrás quando eu estava começando no mercado, tive que começar com conteúdos em inglês, e eu não quero que as pessoas passem por isso, que as pessoas passem por os hacks, pelos problemas, pelas dificuldades em entender as coisas em outra língua, e como eu falei antes, essa vontade não é de hoje, sabe? E eu acho que a Modular também surge um pouco nisso, como você falou aí, o Guelph já trouxe um pouco da visão, e o único objetivo da Modular é tentar trazer um pouco de um conteúdo diferenciado para o ecossistema cripto brasileiro. Eu, pessoalmente, tenho um pouco de raiva do ecossistema cripto BR, porque eu vejo muitas vezes as pessoas priorizando projetos e falas e pessoas que muitas das vezes nem sabem o que estão falando, ou muitas vezes nem tem uma carteira DeFi para ter um pouco de skin in the game. Eu não estou dizendo que você precisa fazer tudo, precisa estar em tudo, até porque isso é impossível, mas pelo menos precisa conhecer, pelo menos precisa experimentar, né? Afinal, a gente está falando do ecossistema que a experimentação é a base. Mas a Modular, então, aí surgiu em meados do último ano com essa proposta de trazer um conteúdo um pouco mais profundo, um pouco mais on-chain, um pouco mais sério também, assim, para a galera que está nesse criptomercado e não tem, assim, aonde chegar, ou se tem onde chegar não é no Brasil, é lá fora, né, como referências aí a galera da Bankless HQ, a galera da Blockworks, a galera da Empire Poly, etc. Então, a gente falou, cara, por que isso só tem que estar lá fora? Por que todo esse conhecimento aqui que essas pessoas trazem vai ficar só em inglês, que é uma língua que pouquíssimas pessoas do ecossistema brasileiro falam, e quando falam, assim, não é a mesma coisa ouvir um podcast em inglês, ouvir um podcast em português. Eu mesmo, cara, quando eu tô ouvindo um podcast em inglês, eu tenho que dar uma atenção muito maior, assim, para entender todas as minúcias do que em português, e a gente também tem capacidade, cara, a gente tem muita gente boa nesse ecossistema cripto brasileiro. Humildemente vou dizer que a galera da Modular é uma galera muito boa, mas não é só a gente, tem muita gente boa mesmo na Web3 BR, que está construindo na Web3 BR, mas a gente se uniu então
com esse objetivo de trazer mais educação na forma de conteúdo, né? Então hoje a gente tem aí uma série de quadros, dentre eles Modular News, Estado DeFi, Estado Ethereum, Newsletter, onde a gente produz conhecimento ali diariamente para tentar agregar um pouco mais da Web3 brasileira. E eu acho que eu até tô lembrando aqui, depois até vou comentar, a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que a forma mais fácil, assim, do que a Modular entrega, qual que é o diferencial da Modular, né, cara? A gente entrega conhecimento e educação todo dia de graça. Você pode ver, a gente fez coisa de airdrop, antes tá todo mundo falando de airdrop, a gente falou de Solana, antes todo mundo falou de Solana, a gente falou de DePIN, antes de todo mundo falar de DePIN, dentre vários outros assuntos. E por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tá vendo a comunidade lá fora? Por que a gente é insider? Não. Porque a gente vive isso, né, Uai? A gente vive isso no dia a dia. Igual eu falei antes, infelizmente eu percebo que a menor parte das pessoas vive o que elas falam. E a gente também tem muito esse lema na Modular de só falar, só transparecer para o público, para as pessoas ouvindo a gente, o que a gente também está fazendo. A gente não quer te vender uma promessa, a gente não quer te fazer comprar um curso, a gente não quer te fazer entrar na nossa comunidade paga, a gente quer te ajudar, a gente quer te ensinar. Todos os nossos conteúdos são grátis, você pode entrar no YouTube, na nossa newsletter, no nosso site, no Modular News, em qualquer lugar. Então a gente faz todo esse conteúdo, essa compilação, muitas vezes porque é muito difícil acompanhar tudo que está saindo, então a Modular simplifica, já deixa isso tudo de bandeja para você que está chegando agora, ou que, trabalha, não consegue acompanhar isso tudo, e também para quem quer se aprofundar nesse ecossistema, também tem as lives que ficam gravadas para quem não consegue ver ao vivo. A gente tem podcasts com pessoas aí, referências, não só no Brasil, mas pessoas de fora. Então, assim, a Modular tem todos esses focos, e além disso, é algo que cada vez mais tem ficado certo na minha cabeça, até uma brincadeira legal que eu tô fazendo para mim. A Modular tem que mostrar para o ecossistema Brasil que a gente tem, assim, um conteúdo muito bom e que as pessoas podem entrar nesse ecossistema, assim, cada vez de forma mais profunda, e ao mesmo tempo a Modular tem que mostrar pra galera lá fora do Brasil que o Brasil é um ecossistema relevante para esses projetos investirem, para esses projetos dedicarem atenção. Se a gente conseguir cumprir essas duas missões, uma para dentro do Brasil e outra para fora, eu diria que a Modular vai cumprir o seu papel no ecossistema Web3, viu? Um dos sucessos, né, que a gente pode destacar, assim, da Modular Crypto foi a sua fonte de financiamento, né? E em 7 meses, cara, a Modular Crypto já tem uma receita já significativa, né? Para tão pouco tempo. E eu queria então trazer essa experiência, né? Não só o bonito, né, que é o que foi, quando sai ali o tweet, ganhou o Retro PDF da OP, fomos a primeira comunidade Latam da Monint e etc, né? Agora teve recentemente aprovado também na própria House da Nouns, mas tem o lado trágico, não digo trágico, as dores, né? Tem o contra, né? Tem o preço a se pagar por isso, que acho que talvez até principalmente saúde mental, né? Recentemente teve uma pessoa que eu ainda bem nem guardei o nome dele, né? Que foi até xenofóbico, diria, com o seu comentário, quando você postou sobre a dificuldade de que é trazer investimento para a América Latina, para o Brasil, para comunidades que estão em desenvolvimento, né, em economias frágeis. Traz um pouquinho sobre isso, cara, e como é que as dicas e atalhos que você daria para quem não enxerga, não sabia que existia essa possibilidade de financiamento da Web3. Boa, legal. Bom, começando pela parte ruim, depois a gente vai para a parte boa, né? Eu acredito que hoje ainda a gente, como você falou, assim, não existe conto de fadas, né? Nem trabalhando na Web3, nem construindo, nem desenvolvendo protocolo, nada é um conto de fadas. Falar que a gente vai ficar rico do dia pra noite talvez pode ser uma história muito boa para enganar quem tá começando agora, mas as coisas não funcionam assim, e eu acho que isso tem que ser dito de uma vez, sabe, Uai? E assim, financiamento também é a mesma forma. Eu acredito que hoje em dia, o que eu vejo para fora do Brasil? Duas coisas. Por muito tempo, a gente ficou marcado aí por pessoas que realmente representavam a comunidade Web3 em posições de liderança ou em posições de captar dinheiro. E não sei se só por isso, mas eu acredito que hoje o Brasil fica uma grande parte isolado, né, cara? Por que a gente fica isolado? Porque na América Latina, então aqui na região,
Nós somos o único país que acaba falando português, o resto da galera toda fala em espanhol, e por mais que tenha algumas similaridades, assim, a gente tem uma barreira de idioma, assim, eu mesmo não falo espanhol, tô até fazendo aula agora para tentar melhorar um pouco disso, então a gente fica um pouco mais isolado. Fazer algo em espanhol é muito mais fácil do que fazer algo em português. Hoje a gente tem árbitro em espanhol, a gente tem vários e vários projetos aí que já tem em espanhol, ZK5 em espanhol, Nozes em espanhol. Em português é muito, mas muito menor. E também disso por quê? Porque a galera de Portugal, o AI pode até me corrigir se eu estiver falando errado, é muito mais fácil da galera falar inglês. Então eu até vejo alguns projetos aí que são de Portugal ficando em inglês, não em português. Nem vou entrar em méritos disso, se tá certo ou tá errado, mas eu acabo percebendo isso, essa diferença sim. Então poucas pessoas acabam lembrando no Brasil, apesar do Brasil ser um país muito grande territorialmente, sabe? E a gente tem vários e vários reflexos disso aí na Web3. A gente, como modular, tomou até algumas portadas na cara, como você falou aí recentemente. Por quê? E por que isso acontece, Uai? Porque a gente tem um problema muito grande no ecossistema hoje, cara, que é o problema que todo mundo quer que você trabalhe de graça, cara. Todo mundo. Você pode ir para todos os lugares, você vai ter no máximo um programa de embaixador, ou você vai ter alguém que dá um like e fala, pô, muito legal, mas não quer te ajudar financeiramente, ou não quer te dar um apoio, assim, que seja uma atenção específica, sabe? Pô, vamos bater um papo, vamos ver como eu posso te ajudar, vamos ver o que a gente pode trabalhar em conjunto, sabe? E eu acho que esse é um problema do ecossistema cripto Web3 como um todo, sabe, cara? Não tô dizendo nem que é fácil resolver isso, né? Muitas vezes a gente tem uma galera que já chega pedindo, já chega quase extorquindo projetos aí e não entregam nada, e eu acredito que isso marca muito negativamente o ecossistema cripto BR ou qualquer outro ecossistema cripto que isso aconteça, mas eu acredito que a gente tem esse grande gap, essa grande dificuldade de projetos brasileiros aí se financiarem e mostrarem para o mundo também que eles são relevantes. Como eu falei, grande parte disso pode ser pela dificuldade que a gente tem também da união das comunidades cripto brasileiras. Eu acho que cada um está construindo um pouquinho ali e não tem essa conversa, assim, talvez por falta de um ponto de encontro, por falta de um evento que consiga representar realmente e unir essas comunidades, mas enfim. A Modular, desde o seu princípio, teve para si esse grande lema de tentar se financiar, pelo menos até onde a gente conseguir, por protocolos e por projetos Web3. A gente tem algumas grandes opções, assim como, por exemplo, o Gitcoin, que eu acho que é o melhor exemplo possível, né? Tem várias rodadas lá dentro, onde vários projetos podem participar, tanto as rodadas gerais, como, por exemplo, rodada do Gitcoin 20, ou algumas rodadas menores, como, por exemplo, o Ai mencionou aí, a rodada da OneInt Latam, em parceria com a Arbitrum, que aí foi escrito somente Projeto Latam, e a gente também tem algumas outras formas aí que estão cada vez mais ficando presentes, como, por exemplo, a Optimus. A Optimus, uma rede de segunda camada da Ethereum, ela tem um foco muito grande em recompensar retroativamente os esforços para com o Optimus e para com a Ethereum. E eles acabaram de terminar, então, a terceira rodada desse financiamento retroativo, onde, por exemplo, como o AI disse, a Modular foram um dos projetos, aí, um dos 500 projetos que recebeu fundos aí por todo esse trabalho que a gente já empenhou nesses últimos 6 a 8 meses. E isso é muito importante, mas eu vou ser muito sincero, eu estava lá do outro lado também, eu distribuía esses fundos, como é que funcionava? Cada rodada tem uma pool diferente, ou seja, uma piscina diferente com uma quantia diferente. Na rodada 1 a gente teve 1 milhão, na rodada 2 a gente teve 5 milhões, e agora na terceira rodada a gente teve 30 milhões de tokens OPs para distribuir. Ao mesmo tempo que a Modular estava lá participando, eu, João, fui uma das pessoas responsáveis por distribuir esses 30 milhões aí dentro desses mais de 500 projetos. Foram eu e mais, sei lá, 130 pessoas ao redor do mundo aí, dentre grandes nomes, viu? Essa eu fiquei feliz. A gente teve Vitalik, teve Kevin Wu, teve fundador de protocolo grande lá, e teve eu como sardinha lá no meio, só desbravando esse ecossistema aí, como eu falei anteriormente. Mas a gente tem essas rodadas aí que são um incentivo para as pessoas construir para o ecossistema. Claro que tem muitos problemas, tem muitas falhas, teve várias coisas que inclusive foram pontos de críticas, até mesmo pontos de críticas meus para essa rodada, mas apesar de todas as críticas, todos os problemas, eu fico muito feliz em poder ver alguns projetos aí recompensando esses outros projetos de bem público construindo para o ecossistema, né? Como você mesmo falou, a Modular entrega conteúdo aí diariamente de graça. E a gente tem que ter alguma forma de se recompensar, porque ninguém consegue trabalhar de graça, né? Todo mundo tem que pagar conta e etc, etc.
E aí a gente está vendo algumas formas de financiamento surgindo, como por exemplo essas duas, mas ainda, para ser sincero, estamos muito longe de ver, assim, principalmente na comunidade cripto brasileira, uma representatividade e uma acessibilidade para a galera daqui. Eu acho que se tiver uma das coisas que eu tô mais animado, e mais assim, uma das coisas que vai mais me desafiar nesse ano de 2024 é tentar botar o Brasil em evidência aí nesses projetos Web3 mundo afora, porque eu acredito que e aqui não é só dinheiro, cara. Eu acho que é realmente, pelo menos, tratar com carinho, sabe? Dar uma atenção, falar com o projeto, mostrar que a gente está sendo ouvido, sabe? Como comunidade. A gente tem um país muito grande, com números muito, muito importantes quando a gente fala em cripto, mas a maior parte dos projetos acaba tratando o Brasil como mais um país da América Latina que fala espanhol, sabe? E, bom, a gente bem sabe que não tem nenhum brasileiro aqui falando espanhol como língua nativa, sabe? Então, a gente tem muitas, muitas coisas ainda que a galera não dá valor, mas quem sabe, um dia após o outro a gente vai conquistando esses espaços na Web3, uai. Curi, pergunta da comunidade, tem umas perguntas maravilhosas. Lá vem bomba, hein? Muito bom. Tem algumas que eu vou te dizer que, olha, se você tem um amigo como esse, você não precisa de inimigo. Vamos lá, puxar aqui a primeira do teu xará, João Razin. Grande abraço, Razin. Ele quer saber quem é o João mais bonito do mercado cripto do Brasil. Ô, louco, essa aí é difícil, hein, uai? Pô, eu vou ter que puxar a sardinha, né, uai? Essa aí tem que ser eu, até porque o João Razin não mora no Brasil, né, uai? Então, pô, já que ele não mora no Brasil, vou puxar essa sardinha pra mim. Já era, Razin, não é tu. Guelph, olha, essa daqui, meu amigo, ainda bem que ele é teu amigo, hein, ô Curi. Qual o sentimento de vender TIA a $2? Pô, dá vontade de chorar. Todo dia que eu acordo, vejo o preço do Celeste, dá vontade de chorar, uai. Não vou mentir pra você, viu, velho? E eu não, cara, pô, só pra passar mais raiva, eu tô vendo aqui agora quanto que tá o preço do token, velho. E eu vendi a 10x a menos do que tava pra agora, velho. Meu Deus, que raiva. Assim, essa aí talvez seja um dos meus maiores arrependimentos do ano passado, viu, uai? Mas depois dessa aí, eu não vendi nenhum outro airdrop até hoje. Só de raiva também, uai. Ai, viu, cara? Essa dói até hoje, eu não vou negar não, mas, pô, pelo menos eu vou falar o que o Uai me falou lá atrás. Dinheiro bom é dinheiro no bolso, uai. Pois, exatamente. E, cara, foi mesmo. E olha, agora nessa correção que teve agora, eu coloquei ordem pra comprar TIA, meu irmão, não pegou nenhuma. Também o preço não para de subir, uai, tá maluco. Não, mas nessa correção do mercado, eu falei, não, agora se tem uma deixa pra corrigir, é agora, né? Coloquei acho que 17, 16, 15. Uma coisa, foi mesmo radical, achando que ia corrigir mesmo. Cara, não pegou nem a 17, velho. Ai, meu tá vendo Deus. como são as coisas, cara. Realmente o dia tá com uma força. Olha, grande Abenildo, meu parceiro Abenildo aqui, queria saber o que a família dele fala sobre quando ele trabalha com cripto. Olha, Uai, sendo muito sincero, minha família não sabe ainda muito bem o que eu faço, viu, cara? Eles até me perguntam às vezes, tipo, como é que eu te apresento pros meus amigos? O que você faz? Você é comunicador? Tem empresa? O que você é? Cara, eu falo assim, fala como você bem quiser, como você entende. Não tenho cargos, não tenho critério, não me preocupo muito com essas coisas. Mas, pô, assim, brincadeiras à parte, eu tive a felicidade de pelo menos a minha família me apoiar lá atrás quando eu falei que ia tomar a decisão de entrar de cabeça no universo cripto. Eles me apoiaram bastante, isso aí eu não posso reclamar não. Agora, explicar exatamente o que eu faço, essa aí eu confesso pra você que eu já desisti, velho, não tem como. E ainda, às vezes eu tento falar, pô, airdrop, não sei o que, ganhei dinheiro aqui, ganhei dinheiro ali. Uai, aí é que fica pior, cara. Você parece que quanto mais eu tento explicar, mais a galera acha que eu tô trabalhando com pirâmide, viu? Aí é foda, viu, mano? E uma aqui, a última do Gino Matos, nosso querido, que aliás estará aqui no mês de fevereiro. Salvo engano, vai fechar, vai ser o último episódio de fevereiro, enfim. Fica ligado na programação que Gino Matos vai ser uma das pessoas que também vai cortar a fita o primeiro mês de 2024. João, você acredita na tese da Linea dominando os ecossistemas de Layer 2 no Ethereum? Quero que a linha se exploda.
não gosto, cara demais, tá farmando demais o usuário. Eu, sinceramente, quero que a Linea se exploda, uai. Se ela ganhar essa briga aí, é eu que tô saindo, viu? Exatamente. Meu irmão, cara, a gente falou de muita coisa aqui, né? E o quanto você, principalmente a questão de você dedicar muita energia àquilo que você está construindo e o quanto a Web3 exige isso da gente. Cara, qual é o teu escape aí? Qual é o momento em que você esquece o Web3, esquece e cuida da sua saúde mental? Cara, esse é um ponto chave hoje em dia pra mim, mas que eu negligenciei por muito tempo. Até eu começar a ter umas dores de tanto tempo ficar sentado. Eu acho que o Ai também até compartilha comigo essas dores aí. E atualmente eu tô tentando extravasar um pouco, fazendo algum exercício, corrida, caminhada, academia. Eu acho que isso tá sendo um momento bom, não só para esquecer do Web3, mas até para ter ideias. Esse momento criativo também eu acho que é muito importante, ainda mais quando a gente vive nesse mundo da Web3, né, cara? Que tá todo mundo tentando criar uma coisa nova. E aqui eu não tô falando nem de protocolo, não. Às vezes de uma ideia nova, de uma forma de distribuir, de falar alguma coisa. Então eu acho que esses momentos, assim, de descontração, de esporte e tudo mais, são muito bons, assim, até pra gente voltar com as energias renovadas. Eu tava sentindo que quando eu só trabalhava, eu acordava, pegava 9 horas da manhã, sentava na cadeira, saía só 9, 10 horas da noite, ou até mesmo às vezes estendia até mais tarde. Eu me sentia muito exausto, muito esgotado, e assim, eu sentia que eu não tava criando nada, tava só reproduzindo, só cumprindo funções. Então, desde que eu comecei a me exercitar, eu tenho visto que minha saúde está melhorando, minha disposição está melhorando e até a minha criatividade, sabe? Eu tô tendo a possibilidade de criar coisas novas, criar novas ideias, até mesmo para a própria modular, e eu tenho gostado bastante disso, viu? Acho que uma válvula de escape aí pra galera é muito, mas muito importante, mas também, sendo muito sincero aqui, eu acredito que pô, isso é difícil, viu, cara? É muito difícil, assim. Você até tocou num ponto antes que eu nem consegui mencionar, mas saúde mental na Web3 é um problema que acho que a galera vai ter que trabalhar bastante nisso nesses próximos anos, cara, porque eu vejo muita gente trabalhando o tempo todo, o final de semana também, eu sou uma dessas pessoas, como eu falei anteriormente aí, e não tô dizendo que isso tá certo, cara, não, pelo contrário, talvez esse ambiente ser competitivo, não desligar, final de semana também continuar funcionando, podendo ver preço para cima, preço para baixo, não seja a melhor das opções para todo mundo, e a gente tem que encontrar um meio termo, senão a gente fica doido, não tem como não, viu, velho? Esse ecossistema exige demais da gente. Afinal, a web não desliga, né, cara? Essa é a questão, uma das vantagens, né, quando alguém fala assim do estoque, né? É um meme até, isso daí daria até um meme, né? Que é assim, porra, o trader da B3 tem fim de semana. Pô, aí não sei se, pô, aí a gente trouxe lá no Modular News que agora a B3 vai funcionar até de final de semana, até a noite, por causa de Bitcoin. E olha o Bitcoin destruindo a vida dessa galera ainda. Exatamente. Curi, por que você ainda trilha a Web3? Eu acho que muito do porquê eu tô aqui até hoje vai um pouco pela modular, mas um pouco também até para cima disso. Eu acredito que o que a gente está fazendo aqui, como eu falei antes, não é só o airdrop que a gente vai ganhar, não é só o token que a gente vai comprar. A gente está criando realmente soluções que vão e já estão impactando sistemas aí financeiros, sistema de cadeia de suprimento, sistema de registro. E eu acredito que a resposta para tudo não vai ser só fazer uma integração aí, como a gente vê, por exemplo, no Drex utilizando a Hyperledger BES. Talvez a resposta seja um alinhamento cada vez maior com essas empresas, dessas empresas para com o universo Web3, com todos os seus preceitos de descentralização, segurança, transparência, etc. Então, acho que um dos lados é muito por isso, assim, de acreditar muito no que a gente está fazendo, assim, que a gente vai chegar num futuro melhor. Não estou dizendo que a gente vai resolver todos os problemas, longe disso. Pelo contrário, a Web3 resolve muitos problemas, mas também cria vários e vários outros, como a gente estava acabando de mencionar aqui sobre a saúde mental. E para além disso, pelo menos hoje, assim, meu foco está muito no ecossistema Cripto Brasil, porque eu ainda acredito muito que a gente tem um potencial muito grande de pessoas, talentos e projetos aqui dentro e que 99,9% das vezes não tem a capacidade de conversar com projetos lá fora ou de ter contatos aí com a galera da Web3 mais velha ou mais consolidada. Então,
talvez trazer um pouco do que a gente está construindo no Brasil para essa galera de fora e também trazer um pouco para essa galera de fora para mostrar que o Brasil tem gente muito boa e que eles precisam virar os olhos para esse ecossistema, seja dando dinheiro, seja dando atenção, seja fazendo um evento, ou seja até mesmo parando um tempo para estudar esse mercado, é algo que na minha cabeça é essencial. Então, talvez ter esses dois caminhos, assim, de mostrar para o Brasil que o ecossistema cripto funciona e que a gente tem que dar mais oportunidade para todo mundo e, ao mesmo tempo, mostrar para a galera de fora que o Brasil é um mercado relevante, seja o que, pelo menos por enquanto, tá me movendo hoje, uai. Eu já tava com saudades de ouvir o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Vem aí, CryptoPong! E a pergunta, Curi, você está preparado? Demais, ô louco. Let's fucking go. Primeiro é sempre ele, Bitcoin. Ethereum. Satoshi Nakamoto. Pseudônimo. Ethereum. Computador. Vitalik Buterin. Essa é difícil, hein? Referência. Web3. Gavin Wood. NFT. Golpe. Tô brincando. Ai, não, vou ser banido aqui do Bloco Café. Não, tô brincando. Utilidade. Metaverso. Aí sim, golpe. Inteligência artificial. Futuro. Segurança digital. Algo que precisamos melhorar, viu, uai? Criação de conteúdos. Um meio para um fim. Descentralização. O objetivo. O que falta para a adesão popular das criptos, Uma experiência mais simplificada para os usuários. Você tem alguma blockchain preferida? Atualmente não. Atualmente eu gosto das blockchains utilizando teses modulares, uai. E alguma que quer distância? Pô, eu acho que é Cardano, velho. Você se considera um maximalista? Não mais. O que foi o colapso da Terra-Luna? Um aprendizado, uai. Um aprendizado até porque eu perdi dinheiro lá também. E a insolvência da FTX? Uma notícia triste porque eu também perdi dinheiro nessa, viu? De índice de lavagem de dinheiro a ouro digital. O que fez a BlackRock mudar de opinião? O potencial de lucro. Redes de privacidade. Futuro, cara. Futuro. Ethereum flipa Bitcoin? Essa aí é pra me jogar na fogueira, hein, uai. Cara, eu acredito que sim, mas não num futuro tão próximo quanto grande parte das pessoas imagina. Modular Cripto. Referência. João Curi. Dedicação. João, o que é cripto? O futuro e o presente, uai. Então é isso, pessoal. Com o futuro e o presente, chegamos ao fim desse bloco. Quero agradecer de coração ao meu amigo Curi por essa agradável conversa, muito maneira, e por essa honra de você cortar a fita de 2024. Cara, desejo sucesso sempre, né? Parabéns pela sua caminhada. Tenho muito orgulho de ter esse processo aí, você ter te encontrado, e estamos até hoje. Espero que esse episódio renove muito tempo aí a nossa caminhada junto. Cara, um prazer enorme ter você aqui e caminhar ao teu lado, cara. Vamos para as considerações finais agora, meu brother. Qual é o melhor jeito de te encontrar? E fala aí, deixa aí o recadinho que você quer dar para a comunidade do Bloco Café. Boa. Cara, primeiro, brigadão pelo convite. É uma honra cortar essa fita de 2024 com você. Tenho certeza que a admiração é recíproca. Obrigado demais pelas palavras aí. A mensagem final que eu quero deixar pro Bloco Café, cara, se dedique. Eu acredito que, como eu falei antes, isso aí pode ser uma virada de chave. Busque coisas novas, como a gente também falou bastante aqui. Muitas vezes eu também estava perdido, ainda estou, mas essa vontade de fazer coisas diferentes, essa vontade de buscar novos conhecimentos é um diferencial que está cada vez mais se mostrando relevante para mim. E pra galera também não desistir, cara. Esse ecossistema cripto é um ecossistema muito louco. A gente cai em golpe, a gente ganha airdrop, a gente se perde, a gente fica sem gás, a gente aprende muito, mas a curva de aprendizado vai cada vez ficando melhor. Nunca ninguém vai saber tudo, eu também muito menos. A gente só tá aqui, como a gente sempre fala, experimentando, conhecendo coisas novas. E, que honra tá falando aqui da Modular também. Muito obrigado pelo espaço. Quem quiser me acompanhar, então, é só acompanhar a Modular Cripto em Twitter, YouTube, Instagram. Acompanhar também, né, não tem como deixar de falar, nosso Modular News lá no Spotify, ou também lá no X aí, a gente tá com umas novidades bem legais agora aí.
E também pode me acompanhar na minha rede, lá no X também, que é a rede que eu tô mais ativa, é só digitar cripto_nita_ ou João Cury, eu acredito também que você me encontra por lá. E de novo, muito obrigado pelo convite, foi uma honra enorme estar podendo trazer um pouquinho mais aqui da minha história. Confesso que eu não estou muito acostumado a ficar desse outro lado, de ser entrevistado, é até esquisito para mim às vezes, eu estou finalmente entendendo esse outro lado, mas pô, espero que o pessoal tenha gostado aí também, espero que eu tenha falado um pouquinho também aí dessa minha história, representado um pouco do que deu para passar. E como você falou, espero que ano que vem ou no outro ano a gente faça vários e vários outros episódios aí com essa história continuando, com a Modular crescendo cada vez mais e também com o ecossistema Web3 Brasil também cada vez mais presente no ecossistema cripto mundial. É isso, obrigado demais pelo convite, irmão. Porra, cara, uma honra, eu que agradeço, muito legal. E também quero agradecer a você, cara, você que tá aí do outro lado ouvindo a gente nesse primeiro episódio de 2024, cara, muito obrigado pelo 2023 que a gente passou. Vamos então renovar essas energias para 2024. O Bloco Café vai ter um posicionamento mais forte do que ele quer, do que ele está querendo nessa carreira, nessa jornada. Então, se você achar que um pouco diferente daquilo, cara, faz parte do processo. Tem um pouquinho de paciência com a gente também. A gente vai se descobrindo nesse processo. Uma coisa que a Web3 também tem é a gente trocar esse pneu com o carro andando. Então, acho que o Bloco Café vai experimentar muito aí esse ano, então vai ser muito legal ter você com a gente nesse ano também, beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia nesse rolê. Eu e o Cury vamos ficando por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para trazer uns recadinhos, inclusive a senha do POAP deste bloco. Até semana que vem, pessoal. Valeu! Uau! Voltamos com chave de ouro e é isso que o Bloco Café irá explorar em 2024. Vamos trazer mais os desafios, belezas e armadilhas de quem está construindo a Web3, assim como João Cury. Vida longa a Modular Cripto. A senha para o POAP de hoje é #modular. Comenta #modular no post fixado no X que você receberá o link para mintar o POAP deste bloco. Outra coisa, o POAP do Hugo Faz não foi liberado pois saímos de férias, mas iremos distribuir juntamente com o do Cury. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do X ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo o do João Cury, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!